Adaptação ao quantum. Temos um corpo mecânico quântico, incluindo o cérebro, o que significa que o ego, a que chamamos eu, é uma criação quântica. O mundo não é diferente. Até agora, a teoria quântica é o melhor guia para o funcionamento da natureza. Embora os seguidores mais convictos do corte de Heisenberg não admitam que os mundos clássico e quântico se interpenetram. É evidente que o fazem. Significará isto que nos comportamos como fótons e vice-versa? Sim. Um exemplo ilustrativo é imprevisibilidade. Na física clássica, o objetivo era domar a desorganização da natureza, fazer com que os acontecimentos exteriores se submetessem às regras, às constantes e às leis da natureza. Este projeto foi espetacularmente eficaz até a mecânica quântica assumir o comando. Nesse momento, a imprevisibilidade passou a fazer parte da vida, tal como faz parte do comportamento humano. Cada núcleo radioativo instável tem uma razão específica de deteriorização conhecida como a sua semivida. A quantidade de tempo que leva a perder metade do seu valor inicial. A semivida do urânio, 238, é cerca de 4,5 mil milhões de anos. Em geral, a deterioração radioativa é muito lenta, e é por isso que os locais contaminados por radiação podem representar um perigo, muito para além do nosso tempo de vida. Este processo é também imprevisível, na medida em que um físico não pode apontar para um núcleo específico e dizer-nos quando irá ele deteriorar-se. Logo, em vez disso, dá-nos probabilidades. Esta é uma adaptação essencial à realidade quântica. A incerteza é um dado adquirido. Para ilustrar este ponto, se um determinado núcleo tiver uma semivida de um dia, terá 50% de hipóteses de se deteriorar ao fim de um dia, 75% de hipóteses disso acontecer passado 2 dias, etc. A equação matemática quântica, especificamente a equação de Schrödinger, que descreve um sistema quântico específico, é muito precisa acerca da probabilidade de uma ocorrência no núcleo. Mas surge um problema. É óbvio que qualquer probabilidade se refere a algo que vai acontecer, seja o resultado da deterioração nuclear ou o vencedor do derby de Kentucky. Mas, depois do acontecimento ocorrer, o resultado salta de súbito para 100%. A deterioração ocorreu. O americano Faraó venceu o derby. Ou para 0%. Não houve deterioração. Outro cavalo venceu o derby. A dada altura, as probabilidades dos acontecimentos da vida real têm de saltar para 0 ou para 100%. Logo o resultado seja conhecido. De outra forma, não significariam nada. A equação de Schrödinger calcula a probabilidade de sobrevivência de um núcleo, a probabilidade de ele não ser deteriorado, que começa nos 100% e depois decresce continuamente atingindo os 50% após uma semivida, os 25% após 2 semividas e assim sucessivamente, mas nunca chegando a 0. Boas notícias para os cavalos de corrida mais lentos, que ficarão infinitesimamente próximos da linha de chegada, mas nunca a cruzarão, nunca sendo assim declarados vencidos. Assim, apesar do êxito e do prestígio espetaculares que obteve, a equação de Schrödinger nunca descreve um acontecimento real. Se houvesse uma verdadeira deterioração, a probabilidade de sobrevivência tornar-se-ia uma incerteza, uma certeza, e nesse momento saltaria para 100%, porque, uma vez observada, a deterioração torna-se uma certeza. Este fosso entre a matemática e a realidade tornou-se famoso com o paradoxo do gato de Schrödinger, uma experiência teórica concebida por esse homem excepcional em 1935 e que, desde então, tem resistido a todas as explicações, embora cada físico teórico tenha a sua resposta preferida. Um gato paradoxal. A experiência pressupõe que Schrödinger tenha colocado o seu gato dentro de uma caixa de aço e fechado a tampa.
Além do gato, a caixa também contém um pequeno pedaço de material radioativo, um contador Geiger e um frasco de veneno. O pedaço de material radioativo é suficiente pequeno para um dos seus átomos poder ou não deteriorar-se no espaço de uma hora. As probabilidades, segundo Schrödinger, são de 50-50. Ora, se um átomo se deteriorar, o contador Geiger detectá-lo-á, acionando um martelo hidráulico que cairá sobre o frasco de veneno, estilhaçando e matando o pobre gato. Se não houver deterioração, o gato não corre perigo e, quando a tampa da caixa for aberta, estará vivo. Até aqui, estes dois resultados enquadram-se no senso comum, mas não em termos quânticos. Os dois resultados possíveis, deterioração do material radioativo e não deterioração do material radioativo, existem em sobreposição, um estado indefinido. Segundo a interpretação de Copenhaga, que na altura era dominante, é preciso um observador para fazer com que a sobreposição se converta num estado específico. Ninguém conseguiu explicar como o observador o poderia realmente fazer, mas, até que apareça um observador, os quanta permanecem em sobreposição, em suspenso, por assim dizer. Embora esta célebre experiência teórica seja intrigante, é reconfortante saber que o próprio Schrödinger considerou a sobreposição absurda na vida real. Segundo ele, se a deterioração nuclear da substância radioativa estiver em sobreposição, de acordo com a interpretação de Copenhaga, antes da caixa ser aberta, o estado está suspenso em 50% até que 50-50 até que apareça um observador, o que pode ser aceitável para um quantum, como argumentou Schrödinger. Mas e quanto ao gato? Estaria morto e vivo ao mesmo tempo, suspenso em 50-50 entre os dois estados, até que um observador abrisse a caixa? Estaria vivo na medida em que o átomo não se tivesse deteriorado? E estaria morto na medida em que o átomo se tivesse deteriorado e o veneno tivesse sido libertado? Claro que um gato não pode, na verdade, estar morto e vivo ao mesmo tempo. Toda a gente concordou que se tratava de um paradoxo inteligente, mas é necessário examiná-lo de perto para se perceber porquê. O gato de Schrödinger versa sobre o fosso entre o comportamento quântico e a vida real. O estado indefinido de sobreposição não faz sentido no mundo real, onde um gato só pode estar morto ou vivo, e não à espera de que alguém olhe para ele para que o seu destino seja decidido. Einstein ficou encantado com esta experiência teórica e escreveu a Schrödinger: "O senhor é um físico contemporâneo, que compreende que quem quiser ser honesto não pode contornar a presunção da realidade. A maioria deles simplesmente não percebe como é perigoso o jogo que estão a jogar com a realidade. Ninguém duvida realmente que a presença ou a ausência do gato seja independente do ato de observação." Infelizmente, o paradoxo não é tão simples como Einstein gostaria. Na chamada teoria dos muitos mundos, proposta pelo físico Hugh Everett, o gato está morto e vivo ao mesmo tempo, mas em diferentes realidades ou mundos. Os resultados quânticos não são ou, mas sim tanto como consoante o mundo em que estivermos. Quando a caixa é aberta, segundo a explicação de Everett, o observador não causa, por magia, um resultado. Em vez disso, há, ao mesmo tempo, um observador que vê um gato morto e um observador que vê um gato vivo. Estes dois cenários, igualmente reais, estão separados e não há comunicação entre eles. Um observador não tem consciência da existência do outro. Como a do multiverso, a teoria dos muitos mundos é eficiente na forma como transforma problemas intricados em problemas inexistentes. Podemos ter o gato vivo e, ao mesmo tempo, matá-lo. Mas saber exatamente como estas duas realidades separadas se configuram, questão conhecida como decoerência quântica, cria um novo problema e, como os outros mundos são tão teóricos como os outros universos, é difícil acreditar que não sejam imaginários, puras ficções matemáticas. O efeito concreto da interpretação dos muitos mundos
é que os desafios criados pela interpretação de Copenhague são ampliados até ao infinito. Talvez o gato de Schrödinger esteja a tentar dizer-nos algo totalmente diferente. Em vez de vermos o comportamento quântico como exótico, paradoxal e distante da vida comum, é possível que todos nós já existamos num estado quântico e que os quanta estejam apenas a imitar-nos. Se perguntarmos se o gato de Schrödinger está vivo ou morto dentro da caixa, as respostas possíveis são sim, não, as duas coisas ou nenhuma delas. Porque parece isto tão paradoxal? Se um rapaz levar uma rapariga a ver o último filme da Marvel Comics e lhe perguntar se ela quer pipocas ou uma Coca-Cola, ela poderá dizer sim ou não a cada uma das hipóteses, escolher as duas ou nenhuma delas. É assim que funciona o livre-arbítrio. Todas as possibilidades estão abertas até que seja feita uma escolha. Ponhamos a rapariga dentro da caixa de Schrödinger, sem o veneno nem a radioatividade. Antes de abrirmos a caixa para sabermos se ela quer pipocas ou uma Coca-Cola, em que estado está a sua resposta? Será uma sobreposição de sim, não, ambas ou nenhuma? A resposta é que esta é a pergunta errada a fazer se quisermos saber como funciona a mente. A rapariga está, simplesmente, à espera de tomar uma decisão. A sua resposta não habita um limbo exótico, como um átomo num estado indefinido entre a deteriorização e a não deterioração. Mas as duas situações não são inteiramente diferentes. Embora tenhamos pensamentos a toda a hora, não sabemos onde eles existem antes de os formularmos. Da mesma forma, não sabemos onde existe a nossa próxima palavra antes de a dizermos. Na verdade, a nossa capacidade de evocar uma palavra vinda do nada é quase miraculosa. Se quisermos dizer a um amigo que vimos os pandas no Jardim Zoológico de Washington, simplesmente dizemos-lo. Não folheamos uma biblioteca mental de mamíferos chineses até encontrarmos a etiqueta verbal certa. Um computador não consegue imitar este feito do dia a dia. Precisa de consultar um banco de dados programados que tenham memória para fazer a correspondência entre a palavra e significado. Na verdade, os computadores não sabem o significado de qualquer palavra. Poderá dizer-se que os pensamentos e as palavras estão numa espécie de limbo silencioso, à espera de serem chamados pela mente. As palavras não são apenas possibilidades à espera de emergirem no mundo, tal como os quanta. Wheeler tocou num ponto importante acerca da realidade quando disse que os quanta não têm propriedades até serem percepcionados, tal como o conteúdo dos nossos cérebros. Tente descrever quais serão os seus pensamentos exatos ao meio-dia da manhã. Serão irados, tristes, felizes, ansiosos, otimistas? Estará a pensar no almoço, no trabalho, na família ou no jogo de futebol do fim de semana? Não conseguirá fazer uma previsão exata porque um pensamento como um quantum não tem propriedades antes de aparecer no plano da existência. Isto não tem qualquer mistério se respeitarmos o aviso de Einstein, de que não devemos brincar com a realidade. Aquilo a que os físicos chamaram de indeterminação quântica significa que os quanta não podem ser conhecidos até o momento de medição. O mesmo se aplica aos pensamentos, às palavras, ao comportamento humano e às notícias da noite. A razão por que nos precipitamos para saber a mais recente calamidade nas notícias da noite é por estarmos bem adaptados à realidade como algo confuso e imprevisível, com contornos imprecisos e regido pela incerteza. A revolução quântica não introduziu estes elementos nas nossas vidas, apenas os expandiu no mundo humano até ao mundo quântico. Estaremos agora prontos para dar o grande salto e dizer que os seres humanos criaram um mundo quântico? Nem por isso. A questão de como o observador afeta a realidade ainda não foi resolvida. Alguns comportamentos quânticos muito estranhos precisam ainda de ser domesticados. Mas chegamos a um ponto de viragem. O corte da Heisenberg é uma miragem na vida real. Todos nós vivemos num mundo quântico multidimensional. Projetamos-nos em tudo o que experienciamos, não apenas como observadores, mas como participantes na realidade que emerge. Quando o fazemos, estaremos a ser egocêntricos, a injetar qualidades humanas no universo, porque isso satisfaz a nossa vaidade?
Ou será que o universo já continha uma mente desde o início? Esta é a questão decisiva que se encontra no coração do próximo mistério. Vivemos num universo consciente? Para as pessoas comuns, a noção de universos infinitos surgindo aqui, ali e em todo o lado não passa de um belo exercício imaginativo ou poderia ser considerada uma ciência estranha. Em qualquer dos casos, existem muitas pessoas céticas dispostas a desafiar o multiverso e, à medida que a discussão progride, uma mente observadora pode levantar a mão e perguntar: será que sabemos realmente como é este universo? Não nos preocupemos com nenhum dos outros. É um ponto de vista válido. O multiverso é como um romance para toda a espécie humana. Nos romances, a heroína acaba por encontrar sempre o príncipe encantado. No multiverso, os seres humanos encontram o príncipe encantado Cosmos. Só que as probabilidades de encontrar o Cosmos certo são praticamente zero, infinitamente mais pequenas que as oportunidades de encontrar o príncipe encantado na vida cotidiana. A única questão que se coloca é se, tal como a nossa heroína no teatrinho de Arlequim, o destino fez a correspondência perfeita ou se foi simplesmente pura sorte. Neste livro explicamos que não é nenhuma das opções mencionadas. A correspondência perfeita entre seres humanos e o universo reside no encontro das mentes. A mente humana tem uma conexão com a mente cósmica, de uma forma ainda misteriosa que a ciência não conseguiu explicar. Vivemos num universo consciente ou, para sermos verdadeiramente convincentes, vivemos num estado de consciência sem limites a que chamamos universo. Os grandes céticos aplaudiram esta proposição numa conferência tradicional de física ou neurociência, mas já vimos a evidência crescente de como o domínio quântico atua de forma racional. Esta evidência tem sido deliberadamente ignorada. Na física moderna, a consciência tem sido encarada como um buraco negro, desacreditando todos os investigadores que tentaram dar respostas definitivas. Nunca ninguém escreveu um livro intitulado Mente para Imbecis, porque o tema derrotou e continua a derrotar os mais brilhantes intelectuais. Nós, seres humanos, estamos na posição irónica de saber, de forma indiscutível, que possuímos uma mente, enquanto nos deparamos simultaneamente com a questão de que a nossa mente não se explica a si própria. A simples pergunta: de onde vem o pensamento? Conduz à perplexidade, a discussões acaloradas e uma grande dor de cabeça. Ainda assim, a beleza de um universo consciente reside no número de questões que resolve de uma só vez, nomeadamente. Pergunta: são os seres humanos as únicas criaturas conscientes na Terra? Resposta: não. Todas as criaturas vivas participam na consciência cósmica. Aliás, todos os designados como objetos inertes participam igualmente nela. Pergunta: o cérebro produz a mente? Resposta: não. O cérebro é um instrumento físico para processar os acontecimentos mentais. Podemos dizer que a mente é cérebro? Podemos dizer que a mente e cérebro provêm da mesma fonte, a consciência cósmica. Pergunta: existe consciência lá fora no universo? Resposta: sim e não. Sim, existe consciência em todo lado no universo. Não, não está lá fora, porque cá dentro e lá fora deixaram de ser conceitos relevantes. A simplicidade destas respostas é aquilo que cativa qualquer cientista que aceita a possibilidade de uma mente cósmica. Nós estamos gradualmente a sair do buraco negro. Atualmente existem artigos, livros e conferências dedicadas ao universo consciente e está prestes a chegar a uma mini-revolução. Mas sejamos realistas. A ciência convencional continua a preferir ignorar a consciência. A ciência tem por hábito excluir hipóteses que não são necessárias para resolver o problema. No âmbito do trabalho da física, é irrelevante para energia igual a matéria ao quadrado, ou para a equação de Schrödinger, ou para a inflação caótica se o universo é consciente. Uma ciência produtiva e fecunda desenvolveu-se
ao excluir totalmente a questão da mente, tal como tratar um bebé como um boneco só resulta até certo ponto. Mas esta não é a área verdadeiramente peculiar. O que achamos eminentemente estranho é o facto de os cientistas considerarem irrelevantes as suas próprias mentes. É simplesmente um dado adquirido, tal como respirar. Quando alguém está a bombardear prótons num acelerador de partículas, ninguém diz: certifica-te de que estás a respirar, e muito menos certifica-te de que estás a ser consciente. Ambas são hipóteses irrelevantes e, no entanto, visto de outra perspectiva, nada é mais importante do que a mente, sobretudo se a mente humana estiver de alguma forma sincronizada com uma mente cósmica. Interessa-nos, a todos, se os seres humanos tiverem uma dimensão cósmica. Todas as conversas sobre tratar-se apenas de um pequeno ponto na vasta frieza do espaço exterior acabariam por chegar ao fim para sempre. Conforme Wheeler poeticamente afirma, nós somos os portadores da joia central, o vistoso objetivo que ilumina todo o escuro universo. Compreender o mistério. O maior bloqueio para a mente cósmica é a suposição de que a mente é sempre prejudicada pela sua subjetividade. A subjetividade é alheia a dados e números, as peças que tornam a ciência uma atividade viável. A concordância geral é alcançada analisando os fatos e nada mais que os fatos. Nos estudos sobre a consciência, no entanto, a objetividade é classificada como sendo uma variedade separada da percepção humana, conhecida como a consciência externa, significando que qualquer entidade terceira pode vir a público e concordar com aquilo que tem sido observado. Por exemplo, consideremos uma equipa de geologistas explorando o terreno em Point Trinity, o local no deserto do estado norte-americano do Novo México, onde explodiu a primeira bomba atómica a 16 de julho de 1945. O primeiro geologista avista um estranho mineral caído no chão. À medida que o vão examinando, o segundo geologista concorda tratar-se de algo que ele nunca viu anteriormente. A amostra de pedra é testada por outros geologistas e chegam a um consenso. O tremendo calor daquela primeira explosão da bomba atómica gerou um mineral desconhecido, até então, em qualquer parte da Terra, a que deram o nome de trinitita. A areia do deserto, composta primariamente de quartzo e feldspato, fundiu-se neste resíduo vítreo verde, que é ligeiramente radioativo, não sendo, no entanto, perigoso. A descoberta da trinitita enquadra-se perfeitamente com a consciência externa de uma terceira entidade. Ao eliminar todas as reações subjetivas, conhecidas como consciências diretas, a objetividade é garantida, ou, pelo menos, assim parece. Também existe uma segunda consciência, o tu, que está à mesa sentado diante do eu. A consciência da segunda pessoa é quase tão inconfiável como a da primeira ou consciência direta, visto que duas pessoas podem partilhar a mesma ilusão. Ninguém mostrou até à data como ir de dois observadores que partilham a mesma experiência para a verdadeira objetividade. Descartando qualquer referência à consciência, executando a consciência externa de terceiros, será extremamente conveniente se formos físicos. Também barro uma enorme quantidade de experiência para debaixo do tapete, que é o mesmo que dizer que esta é a única forma de fazer ciência. Olhando para o mundo contemporâneo, o que foi construído com base na ciência e tecnologia, estamos a olhar para as vastas possibilidades da consciência externa. Percebemos assim o porquê de a ciência desejar avidamente desfazer-se da consciência direta, o eu, da experiência cotidiana. Rembrandt pode dizer: este é o meu autorretrato. Mas Einstein não pode dizer: esta é a minha relatividade. Se queres alguma relatividade, procura a tua. No entanto, fazendo da consciência externa a regra, acabamos num mundo de ficção científica onde o eu não existe. Para percebermos esta situação bizarra, experimentemos referir-nos a nós próprios apenas na terceira pessoa. Ele acabou de se levantar.
Ela está a lavar os dentes. Eles estão com pouca vontade de trabalhar, mas têm de pôr comida na mesa. Não podemos negar que a subjetividade é confusa, mas é também assim que a experiência funciona. As coisas acontecem às pessoas, não aos pronomes. Naturalmente, cada cientista tem um eu e uma vida pessoal, mas nos modelos de realidade desenvolvidos pela física e pela ciência contemporânea em geral, o universo é uma experiência de terceiros, conforme John Archibald Weller famosamente afirmou, é como se olhássemos para o universo através de um espesso pedaço de vidro, quando aquilo que deveríamos fazer era partir o vidro. Um universo inconsciente é um universo morto, enquanto o universo que os seres humanos experienciam é vivo, criativo e evolui na direção de magníficas estruturas que são ainda mais criativas. Se os mais recentes dados do Observatório Kepler forem válidos, o número de planetas idênticos à Terra no universo observável podem ser tantos como 1 seguido de 22 zeros. O enorme número de planetas que podem suster vida para constituir a prova de que um universo consciente se está a exprimir a si próprio inúmeras vezes. A discussão sobre a forma como os seres humanos evoluíram na Terra não pode ficar resolvida enquanto a própria consciência se mantiver um mistério. Quando falamos sobre o assunto, a consciência tem de ser nítida, sensátil e credível. Nenhum modo. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa pode ser afastado. Tem de haver um campo de atuação equilibrado, sem pronomes a adotarem o papel de favoritos apenas porque o conseguem fazer. Quando os átomos aprenderam a pensar? Tudo no cosmos é consciente ou inconsciente, ou, para sermos mais exatos em relação aos nossos termos, um objeto participa ou não no domínio da mente. Escolher se sim ou não, no entanto, não é tão simples como parece. Porque dizemos que o cérebro é consciente. O cérebro é feito de átomos comuns e moléculas. O cálcio que possui é o mesmo que existe nas falésias brancas de Dover. O ferro que possui é o mesmo contido num prego de 2 cêntimos. Como intelectuais, pregos e as falésias brancas de Dover não são famosos, mas todos estamos de acordo que o cérebro tem um lugar privilegiado no universo, significando que os seus átomos são de algum modo únicos, comparados com os mesmos átomos em matéria morta. Quando uma molécula de glicose atravessa a barreira hematoencefálica, um guardião celular que determina quais moléculas que têm autorização para passar da corrente sanguínea para o cérebro, a glicose não muda fisicamente. No entanto, de algum modo contribui para o processo a que chamamos pensar, sentir, discernir. Como é possível que o simples açúcar frequentemente utilizado para alimentar doentes hospitalizados através de soro tenha aprendido a pensar? Essa questão vai ao encontro do ponto fulcral do mistério. Se todos os objetos do universo fazem parte da consciência ou não, os conscientes aprenderam a pensar e, no entanto, ninguém nunca explicou como tal aconteceu. Com efeito, a noção de que um enorme conjunto de átomos aprendeu a pensar é completamente irracional. Nunca será estabelecido o momento exato em que os átomos adquiriram consciência. Fazer a ligação entre mente e matéria tem sido rotulado de "o grande problema" e tornou-se no foco de um intenso debate. Dos 118 elementos encontrados, apenas 6 constituem 97% do corpo humano: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Se alguém tem a esperança de misturar esses átomos numa forma de tal modo complexa que eles, de repente, comecem a pensar, isso seria considerado um objetivo ingênuo. Mas, essencialmente, essa é a única explicação fornecida para elucidar a razão de o cérebro humano ser o único órgão consciente. Com mil milhões de pares de bases a contribuir para a dupla hélice do ADN humano, a complexidade torna-se suficientemente desconcertante para servir como capa plausível para a ignorância. Dizer quais os objetos que são conscientes e quais não o são é muito traiçoeiro. Dizer que todo o cosmos é consciente
É tão plausível como dizer que é inconsciente. A discussão não pode assentar apenas sobre aspectos físicos. O mistério resume-se a uma escolha bem definida. Será o universo feito de matéria que aprendeu a pensar? Ou será o universo feito de mente que originou a matéria? Podemos chamar a isto a divisão entre matéria primeiro e mente primeiro, embora a matéria primeiro seja a postura primordial da ciência. O século quântico sabotou-a gravemente. Uma visão muito popular tenta resgatar a postura de matéria primeiro, transformando inteligentemente tudo em informação. Estamos rodeados de informação por todos os lados. Se receber um e-mail a anunciar uma promoção de smartphones, um excerto da nova informação veio ter consigo. No entanto, os fótons que atingem a sua retina à medida que vai lendo o ecrã do computador também possuem informação, que é transformada em leves impulsos elétricos no cérebro, que são outra forma de informação. Nada está excluído. No fundo, qualquer coisa que uma pessoa diga, pense ou faça pode ser informatizado na forma de um código digital utilizando apenas uns e zeros. Pode ser desenvolvido um modelo, no qual o observador seja um conjunto de informação apontada na direção do universo, que constitui um ainda maior conjunto de informação. De repente, mente e matéria encontram terreno comum. Alguns cosmologistas consideram ser esta uma alternativa viável a um universo consciente. Só é preciso, dizem, definir consciência puramente como informação. Um eloquente defensor deste ponto de vista é o físico Max Tegmark, do MIT, e ele inicia a sua defesa dividindo a consciência em dois problemas, um simples, o outro complexo. Problemas simples e complexos. O problema simples, que já é suficientemente complexo, trata de compreender a forma como o cérebro processa a informação. Já fizemos desenvolvimentos nesse sentido, sustenta Tegmark, tendo em conta que os computadores são atualmente avançados o suficiente para derrotar o campeão mundial de xadrez e traduzir as mais difíceis línguas estrangeiras. A sua capacidade para processar informação, um dia, irá ultrapassar as capacidades do cérebro humano. E, nessa altura, será praticamente impossível dizer quem é consciente, se a máquina ou o ser humano. O problema complexo é porque temos experiências subjetivas. Não interessa o grau de conhecimento que possuímos sobre o hardware do cérebro, pois ainda não explicamos verdadeiramente a forma como os microvolts de eletricidade e uma mão cheia de moléculas dançantes podem deixar uma pessoa emocionada ao observar o Grand Canyon pela primeira vez ou a profusão de alegria provocada pela música. No mundo interior dos pensamentos e sentimentos, os dados ficam para trás. O problema complexo adquiriu a sua designação oficial graças ao filósofo David Chalmers, mas há já vários séculos que subsiste como o problema da mente-corpo. Tegmark viu uma solução a apoiar-se num dos poderosos aliados dos cientistas, a matemática. Para um físico, diz ele, um ser humano é apenas um alimento cujos átomos e moléculas foram reorganizados de formas complexas. Nós somos o que comemos. É literalmente verdade. Como são os alimentos reorganizados para produzir uma experiência subjetiva como estar apaixonado? Os seus átomos e moléculas, do ponto de vista da física, são apenas uma amálgama de quarks e elétrons. Tegmark rejeita qualquer força intromissiva para lá do universo físico, ou seja, Deus. A alma também não é considerada. Se medirmos tudo aquilo que as partículas do nosso cérebro fazem, defendê-lo, e estas partículas obedeceram perfeitamente às leis da física, nesse caso a ação da alma é zero. Não acrescenta nada ao quadro físico. Se a alma impele as partículas à sua volta, por poucas que sejam, a ciência deve ser capaz de medir o efeito exato que tem a alma. Portanto, a alma torna-se apenas noutra força física com propriedades que podem ser estudadas tal como estudamos a gravidade. Assim, Tegmark revela a ideia de que ou se resolve o problema complexo ou afinal trata-se de um inteligente truque de magia. Como físico, afirma ele, a atividade de partículas no cérebro
A atividade de partículas no cérebro mais não é do que um padrão matemático no tempo espacial. Lidar com uma série de números modifica o problema complexo. Em vez de perguntar por que temos experiências subjetivas, podemos olhar para as propriedades conhecidas das partículas e fazer uma pergunta baseada nos factos complexos. Por que estão algumas partículas organizadas de modo a sentirmos que estamos a ter uma experiência subjetiva? Isto pode parecer uma cena de um filme, onde o distraído professor Brainiac rabisca equações no quadro para explicar o porquê da sua atração por Marilyn Monroe, sentada na primeira fila. Mas o truque de Tegmark em tornar o mundo subjetivo num problema físico agrada, obviamente, aos seus colegas de trabalho. Mas não é difícil ser cético. A mente de Einstein produziu cálculos fabulosos. É improvável que os cálculos fabulosos produzam a mente de Einstein. No entanto, Tegmark defende que é possível. Segundo o autor, as coisas que existem à nossa volta possuem propriedades que não podem ser explicadas simplesmente olhando para os átomos e moléculas de que são feitas. A molécula H2O não muda quando a água se transforma em gelo ou vapor. Adquire simplesmente as propriedades do gelo e do vapor, as chamadas propriedades emergentes, tal como os sólidos, líquidos e gases, declara Tegmark. Sou da opinião que a consciência é também um fenómeno emergente. Se adormeço e a minha consciência desaparece, eu continuo a ser feito das mesmas partículas. A única coisa que se altera é a forma como as partículas estão organizadas. Damos o exemplo de Tegmark para apoiar um grande conjunto de intelectuais que acreditam que a matemática é a solução para explicar a mente. Na sua visão, a consciência não é diferente de nenhum outro fenómeno da natureza. Na natureza, podem ser atribuídos números à informação, e esta é definida por Tegmark e outros colegas como aquilo que as partículas sabem umas das outras. Nesta altura, uma grande dose de maior complexidade tem de ser introduzida, mas o leitor já tem os conceitos principais. O foco centra-se especialmente na teoria de informação integrada proposta por Giulio Tononi, um neurocientista da Universidade de Wisconsin, para fazer a ligação entre mente e matemática. Tononi e os seus colegas conceberam um detector de consciência, que pode ser utilizado clinicamente, por exemplo, para indicar se uma pessoa completamente paralisada ainda tem consciência. Uma invenção como esta é intrigante em muitos aspectos para a investigação do cérebro. Mas os teóricos da informação procuram algo maior. Querem uns e zeros, as unidades básicas da informação digital, para explicar a consciência no cosmos em grande escala. É certo que as partículas de carga positiva e negativa podem facilmente ser descritas como um ou um zero. E o mesmo se aplica sempre que uma propriedade na natureza tem um oposto, tal como a gravidade pode ser emparelhada com a antigravidade. Mas será que os números nos ajudam efetivamente a ir das partículas inertes ao amor, ódio, beleza, diversão, todas as coisas que acontecem cá dentro? É altamente improvável. Saber que a água adquire a propriedade emergente do gelo não nos leva às esculturas de gelo. Evidentemente, existe mais qualquer coisa a funcionar. Foi-nos dito que a informação é aquilo que as partículas sabem uma das outras, mas esse é o problema, não a solução. A noção de que introduzir cada vez mais informação irá dar origem a uma mente humana de pleno direito é como dizer que se acrescentamos mais cartas ao baralho, elas de repente irão começar a jogar póquer. Valetes, rainhas e ases. Todos transportam informação. Mas isso não é o mesmo que saber o que fazer com essa informação. Para isso, é necessária a mente.